Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso, chamaram os pais dele e perguntaram: Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. Como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Então, os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Que coisa esquisita! Vocês não sabem de onde ele é,
mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. O texto da nossa reflexão de hoje traz o encontro de Jesus com um cego de nascença. É importante nós entendermos que na época de Jesus era impossível um cego de nascença ser curado. Não havia tratamento, não havia nenhuma perspectiva de sarar. E se olharmos para a nossa realidade, depois de 2000 anos de medicina, de desenvolvimento, de ciência, depois de tanto tempo estudando esse assunto, vemos que nos dias de hoje continua sendo uma doença incurável. Nesse encontro de Jesus com o cego de nascença, temos uma cura, portanto, impossível, algo que até hoje não tem tratamento. Ou seja, ainda não há cura nos dias atuais. É verdade que hoje se discute, por exemplo, o uso de retina artificial, que é uma tentativa de minimizar a realidade do cego de nascença. Mas na época de Jesus, não havia esperança nenhuma para quem era cego de nascença. A cura que Jesus proporciona a esse cego de nascença é, na realidade, a evidência de que quando o reino de Deus está presente, quando o Messias está presente, ali há a vida em abundância. Até mesmo para alguém como um cego de nascença, que não tinha nenhuma perspectiva de cura, com a presença do Messias, com a presença daquele que é o Senhor, há vida em abundância. Mas, ao mesmo tempo, é preciso perceber que não era essa a perspectiva e nem a compreensão dos discípulos de Jesus. Eles ficam admirados com aquilo que acontece, mas, ao mesmo tempo, entendem pela ótica da teologia da retribuição, uma teologia que já vinha do Antigo Testamento e que eles aqui repetem ao questionar a Jesus sobre quem seria o culpado da realidade daquele homem. Se seria o pecado dele mesmo ou se seria o pecado dos seus pais. Essa realidade de compreensão a partir da teologia da retribuição é muito importante nesse texto, porque aqui nós encontramos toda a compreensão e a cosmovisão da própria religiosidade judaica, que entendia que quando alguém sofria, e deveria necessariamente ser ou fruto do seu próprio pecado, ou como encontramos em alguns textos do Antigo Testamento, os pais pecaram e os filhos enfrentam as consequências. Há um texto significativo no Antigo Testamento que está presente em um dos profetas e que diz: os pais comeram uvas verdes
e os dentes dos filhos é que ficaram embotados, que ficaram amarrados, reprisando justamente essa ideia de que aquilo que os pais fazem, os filhos sofrem as consequências. É verdade também que no próprio texto dos profetas vamos encontrar Deus modificando essa realidade e deixando claro que os dentes dos filhos não seriam embotados, não ficariam amarrados por causa dos pecados dos pais. Ou seja, cada um agora teria a sua responsabilidade individual. No entanto, aqui, já na época de Jesus, os discípulos continuam repetindo a mesma maneira de compreender a realidade. Os pais comeram, os filhos pagam com as consequências. E aqui eles então interrogam a Jesus e expõem a ele essa compreensão. Quem é o culpado? É ele? É o pecado dele, do próprio cego de nascença, ou é o pecado dos seus pais? E como fica evidente em todo o texto do Evangelho, ou nos textos dos Evangelhos, em que Jesus apresenta o reino de Deus, aqui também acontece a mesma coisa. Jesus quebra a lógica do pecado e castigo. Jesus quebra aquela compreensão da ótica da teologia da retribuição. Ou seja, encontramos Jesus dizendo: não é responsabilidade do pai, nem mesmo do próprio cego de nascença, mas ele está cego para que o poder de Deus seja revelado em sua cura, que é absolutamente impossível. E quando Jesus quebra a lógica do pecado e castigo, ao mesmo tempo ele está deixando claro que Deus não contabiliza nem pecados e nem acertos. Essa é a realidade que encontramos na pregação de Jesus sobre o reino de Deus. Deus não contabiliza pecados, não cobra pecados, mas também não premia os acertos. Essa era a compreensão da teologia da retribuição. Faça o certo e você receberá a bênção de Deus. Faça o errado, desobedeça a Deus e receba a punição dos seus atos. E o reino de Deus vem para mudar essa realidade, deixando claro na pregação de Jesus que Deus não cobra os pecados e também não pune os pecados, porque se fizesse isso, ninguém poderia ser salvo de maneira nenhuma. E ao mesmo tempo, Deus não contabiliza os acertos, não premia aqueles que supostamente seriam obedientes. O reino de Deus quebra essa lógica que é baseada em pecado e castigo. E o texto segue, e Jesus manda que aquele cego de nascença se apresente para ser curado, lavando-se no tanque de Siloé. O nome, como o próprio texto nos mostra, significava aquele que foi enviado, para simbolizar a presença do Messias, para simbolizar aquele que de fato tinha sido enviado por Deus. Ao obedecer à ordem de Jesus, aquele cego então tem a sua vista restaurada e agora ele pode enxergar pela primeira vez na vida. E o texto também nos informa que os vizinhos e os conhecidos daquele cego reconhecem a sua cura. E ele mesmo se identifica como tendo sido curado por Jesus. De fato, era algo impossível, mas agora comprovado com o testemunho dos seus amigos e dos seus vizinhos. Se o texto fosse só até essa parte, diríamos que Jesus fez algo extraordinário e que trouxe vida àquele homem e que, portanto, tudo estava caminhando bem, até aparecer um outro elemento no texto, que são os religiosos, que são aqueles que exercem a função
de policiais da religião. E o texto nos mostra que eles não gostaram do que Jesus fez. Fariseus tomam conhecimento de que a cura tinha sido no sábado, tinha acontecido num dia que deveria ser dedicado a Deus. E esse fato irritou aqueles religiosos que agora se arvoravam como os donos da verdade, como os donos da religião e que identificavam em Jesus não alguém vindo de Deus, porque se alguém viesse de Deus, jamais quebraria uma lei tão importante como a lei do sábado. É a religião fazendo aquilo que mais tem o hábito de fazer, julgar os diferentes. É a religião julgando o reino de Deus. O homem que fez isso não pode ser de Deus. A religião faz novamente aquilo que lhe é próprio, só vê como certo aqueles que são iguais a eles. Então eles interrogam o cego que tinha sido curado. Quem você acha que é o homem que te curou? E a resposta do cego, já curado, é: ele é um profeta. E perceba a realidade daqueles religiosos. Não podem contestar a realidade do homem que está enxergando. E como não podem fazer isso, começam então a tentar desacreditar o próprio cego. Depois de interrogá-lo, procuram desacreditá-lo, dizendo: será que ele era mesmo cego? Questionam os pais, que também são claros. Sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Não sabemos quem o curou e nem sabemos como. Diziam isso, nos informa o texto, porque os religiosos não queriam que Jesus fosse identificado como o Messias e ameaçavam expulsar da sinagoga quem o fizesse. E essa é uma realidade e uma característica da religião. Se a realidade contradiz aquilo que a religião afirma, questiona-se a realidade e faz-se ameaças em nome de Deus. A expulsão criaria problemas muito sérios para aquela família. E, portanto, o que a religião faz é usar da sua principal característica, contradizer a realidade, ainda que ela seja evidente. E quando isso não é suficiente, a religião aumenta a aposta, ou seja, ela aumenta a ameaça. Os religiosos trazem novamente aquele cego, agora curado, e diz: jure dizer a verdade, jure dizer que esse homem que te curou é um pecador. Nós sabemos disso, você precisa concordar conosco. E a resposta daquele cego que havia sido curado é certeira. Se ele é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É a realidade se impondo à religião. É a realidade se impondo à interpretação religiosa daquele fato. Vocês perguntam de novo por quê, diz aquele cego. Querem o quê? Serem seguidores de Jesus? Serem seguidores daquele que me curou? É possível perceber aqui, na resposta daquele cego curado, um tom de ironia, deixando claro que aqueles religiosos estavam pressionando, mas ele não ia ceder. E essa é uma característica também importante da religiosidade. Normalmente os religiosos se apresentam como donos da verdade e não reconhecem a ação de Deus que não combine com a sua compreensão. E aqui, eles não reconhecem a ação de Deus em Jesus. Por isso eles afirmam: somos seguidores de Moisés, com quem Deus falou, mas este homem não sabemos de onde é. Mas a reação daquele cego que havia sido curado é contundente. Eu sei que Deus não atende pecadores e não há notícia de um cego de nascença ter sido curado,
mas isso foi o que aconteceu. Ele me curou e ele tem de ser visto como vindo de Deus. E como era de se esperar, a reação dos religiosos é ainda mais contundente. E eles partem para aquilo que normalmente no direito se chama argumentum ad hominem. Ou seja, já que eu não posso questionar e nem contrariar a evidência, então eu questiono quem está falando. E eles então dizem: você nasceu pecador e quer nos ensinar? Nós somos religiosos e somos santos, enquanto você é apenas um pecador. Na falta de argumento, apela-se para a desqualificação do outro, não do argumento, mas da própria pessoa. E eles então expulsam o cego que havia sido curado da sinagoga, como a dizer com todas as letras: você não serve para a religião. E expulso da sinagoga, aquele homem é novamente procurado por Jesus. E Jesus pergunta a ele: você crê no Filho do Homem? Ou seja, você crê no Messias? E a resposta é: sim, creio. E Jesus diz: eu vim para julgar as pessoas, não como a religião faz, mas para fazer os cegos verem e os que pensam que veem ficarem cegos. E aqui fica evidente que a cegueira da religião é a pior de todas. Se fossem cegos, não teriam culpa, mas porque pensam que podem ver, então são culpados da própria cegueira. O reino de Deus tem essa característica de desmascarar a realidade da religião. Por isso, Jesus, ao se dirigir aos religiosos, disse que eles eram como sepulcros caiados. Por fora pareciam belos, por dentro a realidade era bem outra. Aqui, nesse texto, vemos Jesus trazendo vida a um homem que era impossível de ser curado. E vemos a reação da religião desqualificando Jesus por ele não se enquadrar no modelo e no padrão da religião. Esse é o reino de Deus. Ele não se encaixa na religião, ele não é uma religião, mas ele é o único que traz, por meio de Jesus Cristo, a vida e vida em abundância. Até nos momentos e até para as pessoas que são inalcançáveis, que são impossíveis de serem curadas, como esse homem que era cego de nascença. Que sejamos alcançados pela mensagem do Evangelho e que ela seja a presença do reino de Deus nas nossas comunidades, não como uma religião que cobra, mas como o reino que traz vida e vida em abundância. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.